Boa noite para você de casa. Agora o NTV News no ar. Patos de Minas sem respiro. Mais 11 mortes por Covid-19 são confirmadas em boletim epidemiológico. Na ocupação de leitos, alívio. Depois de 3 meses, o sistema hospitalar sai do colapso. Aumentam casos de reinfecção em Patos de Minas investigados pelo Estado. Secretária de Educação confirma em ofício volta às aulas presenciais em junho. Governo coloca grávidas e puérperas no grupo prioritário e imunização começa mês que vem. As consequências para a suspensão do censo do IBGE. Advogados se sensibilizam com o caso de interrupção de benefício mostrado na NTV e prometem ajudar aposentado. Hoje é o último dia para ver a superlua, mas tempo tem que colaborar. Vereador abre caixão com corpo de idoso suspeito de Covid-19 e conduta será investigada. Informações agora no NTV News. Na semana passada, nós mostramos o caso de um aposentado que teve o benefício cortado pelo INSS depois de 30 anos. Advogados viram a história e agora vão ajudar o Lorivaldo. No dia 24 de abril, nós mostramos a história de Lorivaldo, um homem de 54 anos que teve paralisia infantil quando tinha 5 anos de idade. Desde então, a vida dele mudou. Há 30 anos, ele recebia um benefício do governo de cerca de um salário mínimo, que o ajudava com suas despesas, alimentação e manutenção da cadeira de rodas. No entanto, há 3 meses, o benefício de senhor Lorivaldo foi cortado. Sabe, tá doendo a minha cabeça muito. Eu tenho empréstimo que eu estou devendo e tá vindo um juro danado. Tem essa conta para pagar da cadeira de roda, que é R$ 1.400, acho que já está correndo o juro também. E tem mais outras dívidas, né? Ainda bem que o povo me vende fiado para mim comer, porque senão estava enrolado, viu? Sem benefício. A reportagem chegou até um escritório de advocacia, onde os sócios se sensibilizaram com a causa e decidiram ajudar senhor Lorivaldo gratuitamente. A gente está alinhado ao propósito da nossa advocacia, que é levar satisfação às pessoas. A gente não poderia deixar passar em branco sem ajudar em nada. Trouxemos aqui um presentinho para ele e, logicamente, a nossa colaboração como profissionais para tentar solucionar essa questão dele e devolver o benefício, que é de direito dele, a gente percebe. Segundo o advogado, a situação de Lorivaldo já está sendo analisada e, possivelmente, o benefício tenha sido cortado devido ao fato do filho, com quem ele mora, será assalariado. A gente acredita que a Previdência ela segue uns requisitos muito objetivos. A lei diz que se a determinada renda per capita familiar ultrapassar um limite, a pessoa não pode receber o benefício assistencial. Como o filho dele, que mora com ele, começou a trabalhar e ganhou acima daquela renda, a Previdência simplesmente cortou. Então ela não está de toda errada a princípio. Porém, ela não levou em consideração as questões sociais. E nem poderia, porque eles são muito... A lei não deixa margem ao servidor, né? Mas a gente leva esse caso então para o judiciário, mostrando alguns princípios, a dignidade da pessoa humana, a questão social dele como cadeirante, de ter acesso a uma vida digna. Lorivaldo ficou surpreso e contente com a ajuda que está recebendo, inclusive com as cestas básicas doadas pelos advogados e pelo programa Gui Boaventura. Eu não tinha ninguém para me ajudar e de repente Deus manda essa equipe de gente. Além de ser bonita, são maravilhosos, bem educados, um povo humilde. Eu fico praticamente sem palavras, porque existem anjos e como existe. Isso. Se preocupa com a gente, né? Luta pela gente. Não deixa nada de ruim acontecer com a gente. Eu sou muito grato a Deus por tudo. O que Dr. Roberto Carlos almeja é manter a alegria do senhor Lorivaldo e conseguir reaver o benefício dele. Vamos, logicamente, fazer um estudo desse caso mais aprofundado, né? Então, existe uma falha lá atrás. Será que o Estado novamente vai falhar agora? Um senhor já de idade, que a gente sabe não tem muitas condições de buscar subsistência e cortar o benefício. E depois de tanto tempo que ele vivia só desse benefício. Então, a gente acredita que o Estado vai pensar assim, seja através da pessoa do juiz, e dizer não, é justo que ele continue recebendo. Pois é, enquanto essa situação se resolve, o Lorivaldo ainda precisa de ajuda, né? Quem puder fazer algum tipo de doação
pode encontrá-lo na rua Hermelindo Brás, número 903, no bairro Novo Horizonte. O telefone de contato é o 99807-7225. As obras para ampliação de redes coletoras de esgoto foram iniciadas em 2 vias de tráfego intenso em Patos de Minas. O trânsito teve que ser alterado e deve permanecer até 5 de maio. A Copasa realiza obra para a instalação de 215 metros de rede coletora de esgoto na Rua Dona Luísa e em parte da Avenida JK. Segundo a empresa, as melhorias precisaram ser feitas devido ao local não ter o sistema. A obra ela é na Rua Dona Luísa, é uma rua que a gente está implantando uma rede de esgotamento sanitário. A rede que está lá é uma rede antiga, onde a gente tem um número elevado de manutenções e para diminuir o número de manutenções e otimizar a operação da unidade, da rede coletora em si, a gente está fazendo a substituição. Troca de material, ampliação de diâmetro, para atender também a demanda que aumentou. No final de semana, parte da obra já foi realizada na JK, aproveitando o fluxo menor de veículos que trafegam pelo local. Essa intervenção da avenida aqui da Rua Dona Luísa, ela finaliza aqui. O que era previsto para a Avenida JK já foi finalizado, foi concluído, que é nessa travessia que foi executada. Inclusive foi feita final de semana para tentar minimizar um pouco essa intervenção, né, no caso no fluxo de tráfego. Agora a continuação da obra é pela Dona Luísa. Segundo Marcela Rocha, engenheira responsável pela obra, não há previsão de que intercorrências, como falta de água, surjam no local. Com relação à previsão, não. A gente está mexendo com a rede coletora de esgoto, mas vale frisar que ali passa grandes adutoras de água. Caso aconteça de algum acidente, o que pode acontecer, né, e ocorrer a ruptura de alguma rede, a gente corre esse risco sim. Assim, considerando que não vamos ter esses acidentes, nós não vamos ter problemas de falta d'água. O trânsito na Rua Dona Luísa precisou ser alterado, por isso quem trafega pelo local precisa se atentar. Aqui da Dona Luísa, em entroncamento com a Avenida JK, o trânsito a velocidade tem que ser reduzida e os usuários precisam tomar um pouco de cuidado, né, para transitar aqui nessa região. Ainda de acordo com o diretor de obras terceirizadas, o trabalho e qualidade do asfalto aplicado pela companhia de saneamento será fiscalizado para que a população não seja prejudicada. Sendo que foi feito um acordo, né, foi feito reuniões entre a Copasa, a empreiteira e a prefeitura sobre esses possíveis problemas, e nós da prefeitura nós vamos ficar em cima para que todo mundo saia ganhando, né? A população principalmente, nós da prefeitura para não ter problema futuros e também a Copasa juntamente com a empreiteira. Já já a gente fala de futebol aqui no News, os planos da URT em campeonato nacional. E esta terça-feira é o último dia para você ver a Superlua, mas o tempo tem que colaborar. Nesta terça-feira, todo mundo de olho no céu. É o último dia para apreciar a Superlua, mas só que para isso o tempo vai ter que ajudar. Esse ano poderemos ver a Superlua 2 vezes. O fenômeno acontece quando a lua cheia atinge o ponto da órbita mais próximo da Terra, chamado de perigeu. A Lua, durante o seu movimento de revolução ao redor da Terra, em momentos ela se afasta mais de nós e em alguns momentos ela se aproxima muito de nós. Essa maior aproximação a gente designa, né, a gente conhece como ponto de perigeu, ou seja, aquele ponto em que a Lua está mais próxima de nós. Nem sempre este ponto coincide com a fase da Lua cheia. Quando acontece a superlua, o disco lunar tem um aumento de cerca de 10%. A Lua tem uma medida angular aí de cerca de 30 minutos de arco, e com essa aproximação dela, com esse perigeu, ela passa a ter um aumento aí de cerca de 3 minutos de arco, passando para 33 minutos de arco de diâmetro aparente no céu. Isso proporciona um aumento aparente, um brilho mais intenso, por isso chama bastante a atenção da população. Apesar de alguns classificarem o fenômeno como superlua rosa, a coloração não é exatamente a da Lua. Esse termo rosa foi inicialmente utilizado no almanaque de fazendeiros norte-americanos e designava
ocorrência de uma lua cheia na estação da primavera, estação das flores. Por isso essa homenagem, esse nome rosa, né? Superlua rosa. De forma alguma a lua ficará numa coloração rosa. Para apreciar o espetáculo, o tempo tem que ajudar. Hoje, 27, né, terça-feira, 27 de abril, ainda é possível, a Lua ainda está bem próxima da sua fase cheia, que foi ontem, e o perigeu, a sua maior aproximação, aconteceu nessa madrugada. Então a gente ainda vai poder ver uma Lua em destaque no céu, mas para isso a gente precisa de um céu sem nuvens, um céu que não esteja nublado, para ter uma observação melhor, né, desse fenômeno. Da Superlua para o futebol, definidas as datas, locais e horários das disputas para as semifinais do Campeonato Mineiro. Atlético Tombense, América e Cruzeiro se enfrentam nos próximos 2 finais de semana. No próximo sábado, às 4h30 da tarde, tem Tombense e Atlético na Arena Independência com mando de campo da equipe de Tombos. No domingo, às 4 da tarde, Cruzeiro e América protagonizam o clássico no Mineirão com a Raposa como mandante. Atlético e Tombense fazem o segundo jogo da semifinal do Mineiro no dia 8 de maio, às 4h30 da tarde, no Mineirão, e definem o primeiro classificado para a final. No domingo, 9 de maio, América e Cruzeiro se enfrentam no Independência às 4 da tarde. E do duelo também sai o outro clube para a decisão. Pois é, e para as semifinais os jogos terão árbitro de vídeo. Atlético e América, como melhor campanha no Mineiro, terão aí vantagem, jogam por 2 empates, jogam também por uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols para avançarem à final do estadual. Depois da goleada para o América, nada de desânimo na URT, viu? Terminou na 5ª posição do Campeonato Mineiro e garantiu vaga na Série D do Brasileiro. E agora o foco no compromisso do final de semana e também com as contas. Com muita autoridade, o América atropelou a URT neste domingo no estádio Zama Maciel. A partida válida pela 11ª rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro era a esperança da URT subir para o G4. Um jogo atípico, onde a gente criou uma ilusão muito grande de poder passar para o G4. O único resultado que nos interessava era a vitória. Então a gente jogou com um time muito ofensivo e correu o risco, né, que é normal correr para um time que ambiciona algo maior dentro do campeonato. Então, assim, o placar, a gente logicamente não ficou satisfeito, mas foi um time muito corajoso que tentou enfrentar para buscar uma posição no alto. Embora a derrota por 5-0 para o América tenha tirado a URT das semifinais do Mineiro, o time patense ainda tem motivos para comemorar. Diferente do último ano, o time se reergueu, subiu na tabela e conquistou vaga em competições nacionais. O time chegou em 5º lugar, na frente praticamente de todos os times, né, do interior, apenas a Tombense, que é uma estrutura assim, gigantesca. Então, assim, está todo mundo de parabéns, principalmente por essa questão de ser um time montado em apenas 90, 100 dias, jogando juntos. Os jogadores não conheciam o clube, eu também não conhecia o clube. Agora está na hora de um pontapé agora inicial da URT se tornar um clube a nível nacional. Esse ano, né, não é aquilo que a gente almejava, lógico, a gente queria ficar entre os 4, mas a gente está aí, fomos o 5º melhor de Minas Gerais e eu acho que a URT veio com uma campanha bacana, tivemos uma tabela difícil, o início dela, mas a gente não pode jogar culpa na tabela, a gente tem que jogar e assumir, né, o que é dentro de campo. Mas a URT foi bem, né, dentro de casa a gente fez nosso dever, perdemos, né, 2 jogos, vamos dizer assim, mas ganhamos também 2 jogos fora de casa, que isso não vinha acontecendo desde 2018. A missão de Maria Isabel não foi fácil. O mundo do futebol é duro com mulheres, mas a presidente tirou de letra e levantou o time. Sim, é claro, a gente sempre tem aquele pé atrás, né? As pessoas, os torcedores, têm o pé atrás com a figura feminina. Mas eu tenho uma diretoria presente, um conselho deliberativo presente, que sempre está me ajudando. E isso fez com que a gente trabalhasse de forma, né, mais coerente para chegar aí no 5º lugar. Segundo Fajardo, a oportunidade de ter um time tão bem posicionado deveria ser aproveitada para criar um elenco forte que poderá disputar campeonatos o ano todo. Agora está na hora de um pontapé agora inicial da URT se tornar um clube a nível nacional, né?
programar bem, vai ter um ano inteiro para programar um 2022, né? Com Série D, quem sabe uma Copa do Brasil, Campeonato Mineiro. Eu acho que está todo mundo de parabéns e a gente almeja mais. Até tal decisão ser tomada, pés no chão, foco no confronto de sábado e também na folha de pagamento dos jogadores para o próximo mês. Não vai ser fácil, a gente vai depender, como falei, né, do torcedor de ajudar, do patrocinador de ajudar, mas eu tenho fé que a gente vai conseguir aí sanar aí com os atletas e comissão técnica, né, essa parte aí que, como se diz, é muito importante para ele e para o clube, né, trabalhou, tem que receber. Na sequência, a gente conta um pouco da história de Patos de Minas e de quem trabalha na companhia da Copasa e as consequências para a suspensão do censo do IBGE. Agora nós vamos falar sobre a história da Copasa. Nós vamos mostrar moradores e funcionários que viram a empresa crescer e a realização de melhorias em Patos de Minas. Residindo em Patos de Minas há 45 anos, o serralheiro Geraldo Mangelo lembra bem como era o abastecimento em sua residência e na cidade, antes da chegada da Copasa. Lá em casa lá não tinha nem água da Copasa na época, né? Era cisterna. Então hoje está muito bom, melhorou bastante, né? Essa mudança também foi acompanhada de perto pelo encarregado de atendimento da Copasa, José Antônio, que trabalha na empresa há 39 anos. São várias, mas eu posso citar 2 exemplos principais, que é a cobertura da malha de rede de distribuição e a reservação de água, que hoje Patos é 100% abastecida, rede espalhada por toda a cidade, e a intermitência. O que é a intermitência? A falta d'água não existe mais, a não ser que se feche algum registro para corrigir algum vazamento. Já são 48 anos de serviços de abastecimento prestados em Patos de Minas. Segundo José Antônio, muito empenho é colocado por toda a equipe para que o trabalho de qualidade seja oferecido à população. Tanto na parte operacional, parte administrativa, parte técnica e o tratamento da água. Desde que ela chega da captação, ela é tratada na estação de tratamento e ela é feita análise diariamente em pontos estratégicos espalhados pela cidade. Há tanto tempo trabalhando na empresa, o encarregado de atendimento sente orgulho de fazer parte da equipe Copasa. A gente se sente até responsável por essas melhorias, porque quando eu entrei no início, por exemplo, a Copasa tinha poucos anos de operação. Então, eu fiz parte, eu me considero que eu fiz parte dessas melhorias e nesse progresso que Patos recebeu. E esse orgulho é transmitido através de confiança aos patenses, que acreditam na qualidade da água. O pessoal, o visitante vem e sempre toma água aqui, agrada, né, da água, né? Bem tratada a água. O ex-presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Paulo Rabelo de Castro, disse que o cancelamento do Censo Demográfico 2021 é uma catástrofe. Sobre essa questão, eu vou conversar agora com o Rodrigo Teófilo, coordenador de área em Patos de Minas do IBGE. Boa noite, Rodrigo. Eu não estou ouvindo bem, Rodrigo. Rodrigo, por que o Brasil pode ficar às cegas com o cancelamento do censo? O que é levantado e por que essa afirmativa? Então, boa noite, está me ouvindo agora? Agora eu te ouvo bem. Então, o censo ele é, na verdade, um retrato do país, né? E ele acontece de 10 em 10 anos, né? Então, estava previsto inicialmente para ocorrer em 2020, devido a essa situação atípica, né, da pandemia, foi transferido para 2021. Aí agora, recentemente, com a votação da lei orçamentária de 2021, esse orçamento que teria para o censo foi suspenso, né? Então agora o próprio órgão, o IBGE, está em contato com o Ministério da Economia para ver qual que vai ser assim, o novo cronograma, né, as novas datas, mas ainda não foi definido nada. Assim, o que foi definido é que assim, na lei orçamentária de 2021 não constou o orçamento para o censo, né? O Rodrigo, o Congresso aprovou, né, o corte orçamentário de 96% dos recursos para a realização da pesquisa, né, de 2 milhões para 71 milhões.
e 700 mil. E com isso, a referência sobre a situação de vida da população em todos os municípios brasileiros ficará aí sem dados, né? Há previsão de quando poderá ocorrer, então, um novo censo? Então, como esse corte, assim, essa medida, esse orçamento foi recente, então, assim, ainda não tem um cronograma. Assim, eu sei que o IBGE já está conversando com o Ministério da Economia para criar um novo cronograma, né? E, assim, a importância do censo, como você disse, assim, é que ele acompanha o crescimento, a distribuição geográfica da população, ele ajuda a identificar onde é necessário os maiores investimentos em saúde, educação. Então, assim, realmente a importância dele é grandiosa, né? Até pela uma pesquisa que acontece de 10 em 10 anos. Como é que fica a situação de quem se inscreveu para esse concurso, Rodrigo? Então, novamente, assim, o órgão ainda não se posicionou, ainda não tem uma nota oficial, assim, tem algumas possibilidades, né? Se esse concurso vai ser suspenso até a realização, então, assim, está tudo dependendo do novo cronograma, né? Então, saindo do novo cronograma, assim, com essa data, no concurso de 2020, que aconteceu também devido à pandemia, né? Devido à situação da Covid-19, a pessoa entrava em contato por telefone e solicitava o reembolso. Só que nesse ano de 2021, ainda a gente não tem essas informações. Assim que tiver, a gente passa. Mas é sempre bom para o candidato, quem se inscreveu na prova, sempre entrar no www.ibge.gov.br, no aba de notícias, e acompanhar na banca da CEPRASP, que é a organizadora do processo seletivo. Fato é que são muitos os impactos, né, Rodrigo? A não realização desses levantamentos aí que atinge todas as áreas, né? Assim, o censo ele tem vários segmentos assim, de importância, né? Que é o fundo de participação dos municípios e do Estado, a própria contagem da população, que hoje a nossa população ela é contada, mas por projeção, né? Ela fez esse dado em 2010 e a gente, por estatística, faz essas progressões de população, de estimativa, né? Então, na verdade, hoje a população que a gente divulga é uma estimativa. Diferentemente do censo, que é uma pesquisa que a gente vai de casa em casa e saberia a população real, né? Uma contagem mesmo, um censo. E além de outros dados também, né? Então, sim, a pesquisa do censo ela não é simplesmente contar pessoas, né? Tem outros dados relacionados à habitação, emprego, renda, escolaridade. Muita coisa. Rodrigo Teófilo, do IBGE em Patos de Minas, muito obrigado por sua participação aqui no NTV News. Obrigado, boa noite, viu? Muito bem. A gente segue com o NTV News e, na sequência, temos a análise da notícia. Patos de Minas sem respiro. Mais 11 mortes por Covid-19 são confirmadas em boletim epidemiológico. Na ocupação de leitos, tem alívio. Depois de 3 meses, o sistema hospitalar saiu do colapso. E aumentam os casos de reinfecção em Patos de Minas investigados pelo Estado. Daqui a pouco a gente conta os detalhes. Foi assinada nesta terça-feira pelo presidente Jair Bolsonaro a medida provisória que recria o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, o BEM. Em razão da pandemia, está autorizado que empresários reduzam salários e carga horária e até suspendam contratos de trabalho. A redução ou suspensão dos contratos poderá se estender por até 120 dias. Um dos destaques aqui, para a gente começar a nossa análise da notícia, já está comigo dividindo tela o jornalista Gui Boaventura. Boa noite, Gui. Olá, Daí, boa noite para você, boa noite para o nosso telespectador. Esse é um assunto, um dado importante aí, essa decisão do Bolsonaro de prorrogar esse programa é importante, né? Porque se no momento que nós estamos vivendo, se não tem flexibilização, a lei, a CLT, nossa, que é uma lei muito antiga, né, já é uma lei que castra o empresário nesse relacionamento entre empresário e funcionário, né? É claro que o funcionário tem que ter os seus direitos, tem que ser preservado, mas não pode ser, assim, num momento como esse, ser tão conservador, né? É preciso ter flexibilização, é melhor que a pessoa tenha o emprego do que ter todos os direitos, mas não ter o emprego, não ter o empregador conseguindo manter essa vaga em funcionamento. Muito importante isso aí, decisão acertada.
Porque o segundo assunto de hoje é com relação à Covid-19. O Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid de Patos de Minas atualizou hoje o protocolo sanitário. E a principal mudança é com relação ao cálculo de pessoas permitidas em bares, restaurantes e também em lanchonetes. Vamos mostrar. A partir de agora, o limite é de acordo com cada estabelecimento, que deve dividir a área trafegável pela metragem referência de cada onda. 10 metros quadrados por pessoa em ondas roxa e vermelha e 4 metros quadrados em ondas amarela e verde. Por exemplo, um restaurante com 500 metros quadrados de área trafegável comporta 50 pessoas ao todo, entre clientes e funcionários. As mesas devem ser dispostas com 3 metros de distância e com no máximo 6 pessoas. No caso de eventos, continua o limite de pessoas de 30 para a onda vermelha, 100 pessoas para a amarela e 250 para a verde. E, porventura, protocolo que está aí previsto no Minas Consciente, né? Mas a gente briga sempre por isso, né? Não adianta tomar essa decisão linear, como o governo tem sempre, ou os governos têm sempre tomado, e quando eu falo os governos, não o governo federal que está querendo liberar tudo, deixa tudo livre, né, para acontecer o que tiver que acontecer. Mas não é isso. Os governos municipais e estaduais, eles têm que regulamentar isso. Então não adianta você cortar, fecha bares, restaurantes, fecha loja, fecha prestação de serviço. Você tem que regulamentar, você tem que protocolizar. Quer dizer, faz um protocolo, todo mundo obedece. O próprio comerciante, o próprio empresário vai ajudar no combate à pandemia, vai orientar as pessoas. Porque se ele não orientar as pessoas, o que vai acontecer? Ele vai ser multado, ele vai ter o seu alvará cassado, ele tem que ter um protocolo. Nós não podemos descuidar, nós temos que tomar uma providência. Nós temos, como cidadãos, que participar, como pessoas comuns, nós temos que participar de alguma coisa organizada para a gente cortar essa transmissão do vírus. Qual é que é? O protocolo. Ah, Gui, mas eu acho que não dá certo. Bom, mas qual que é o que vai dar certo? O que se apresenta é isso. E nós temos que... É melhor o bar, o restaurante, né, seja lá que estabelecimento for, cumprir esse protocolo do que eventualmente ser fechado. Né? Porque para o prefeito e para o governador é muito fácil. Passa para a onda roxa, fecha tudo, vamos todo mundo para casa. Mas eu não acho que é isso que resolve. Né? Nós temos hoje uma declaração do ministro Guedes, ministro da Economia, né? Paulo Guedes, uma declaração extremamente preocupante. Ele textualmente disse numa reunião de trabalho, e essa reunião foi gravada, esse texto vazou, tem outro lado também que eu quero comentar a respeito disso, e essa fala dele acabou vazando, hoje agora à tarde, fim da tarde, princípio da noite, está na mídia aí por todo lado no Brasil, ele dizendo que o país, o Estado, está literalmente quebrado. Não tem dinheiro para manter a saúde no Brasil, para o atendimento de saúde no Brasil. Ele faz até um comentário que eu achei um pouco infeliz, dizendo que as pessoas hoje querem viver 100, 110, 120, 130 anos. Eu quero. Não sei se você quer, mas eu quero viver até 130. Né? Agora, ele confessar que o Estado está quebrado e não tem dinheiro para investir na saúde, aí nós estamos perdidos. Né? Então nós temos que fazer por onde para não ser, sabe, estar tanto pendurado nesse momento, num momento tão difícil, né, onde se gasta muito mais, se gasta sem licitação, se gasta no momento de emergência, para evitar pesar o serviço público de saúde, porque a coisa está terrível mesmo. Né? Não é só o caso da pandemia, é o caso da economia. Então, a participação de todo mundo nesse protocolo é extremamente importante, tanto do empresário quanto do consumidor. Nós comuns que vamos lá no bar, que vamos no restaurante, etc. Claro. O Gui, por falar em medidas e protocolos, a Prefeitura de Rio Paranaíba publicou um novo decreto e agora permite a realização de eventos corporativos, acadêmicos e de caráter social, como festas de aniversário, casamentos e batizados no município.
Para isso, é preciso preencher um requerimento com 7 dias de antecedência e entregar na prefeitura. E também obedecer aí a duração de no máximo 6 horas para os eventos e até 50% da capacidade do local, respeitando o limite de 60 pessoas, além de oferecer álcool em gel aos participantes nessa medida aí da prefeitura decretada. Portanto, novidade por lá, né, Gui? É coisa que não muda muita coisa, não. E era extremamente necessário para tocar a cidade, né? A vida social da cidade estava parada. Aí, em relação a esses eventos, são eventos sociais como casamento, batizado, aniversário. Como é que a família fica sem isso? Então, se for organizado, não é que não pode fazer, mas se for organizado, pode fazer, obedecendo regras e protocolos, né? A questão, por exemplo, lá tem uma universidade, a Universidade Federal de Viçosa está lá. Tem eventos que acontecem que são necessários para o funcionamento dessa universidade. Tem o comércio em geral, né? Tem os eventos corporativos que são extremamente necessários para o andamento normal da economia. Então isso não vai mudar nada em relação ao que se está praticando. Só vai acontecer de uma forma organizada. Lembrando que festa, show, eventos, baile, forró, arrasta-pé, canela roxa, relabucho, isso não pode. Então, sabe, isso continua proibido também. Gui, o Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica nesta terça-feira para que mesmo quem perdeu o prazo tome a segunda dose da vacina contra a Covid-19. A recomendação ocorre porque há relatos de pessoas que não conseguiram aí receber a segunda aplicação ao procurar os locais de imunização. E para aumentar a proteção contra o vírus, a gente volta a dizer, é importante tomar as 2 doses, né, Gui? Sim, e esse problema está ficando cada vez pior. Nessa reunião que eu falei a respeito do Paulo Guedes, uma reunião de trabalho lá no Palácio, ele disse que esse vírus fabricado pela China, né, a China fabricou o vírus e agora nós temos que comprar dela, algo mais ou menos assim. Eu quero até ver se eu consigo isso textualmente aqui para passar para o nosso telespectador, porque realmente foi uma frase extremamente infeliz. Guedes diz que chinês inventou o vírus e que tem a vacina menos efetiva que a dos Estados Unidos. Isso vazou, está na mídia. Isso vai, como já atrapalhou na época das declarações do deputado Eduardo Bolsonaro, na época das declarações do próprio presidente da República, na época das declarações do chanceler anterior, né? Isso vai atrapalhar num momento em que nós estamos pedindo, pelo amor de Deus, para que os chineses nos vendam o insumo para que a gente faça a vacina. Quer dizer, o Brasil está vivendo um momento extremamente infeliz em determinados segmentos, e no político nós estamos vivendo um momento extremamente crítico, né? Porque essas declarações atrapalham, né? E nós temos que o Ministério correr atrás, emitir nota técnica, olha, vai atrasar a vacina, mas mesmo se atrasar, você tem que tomar. O ideal é não atrasar, porque não se sabe, Odair, não se sabe, e isso tem que ser uma declaração científica, isso não pode ser empiricamente informado pro povo brasileiro, né? Para aquele que precisa tomar a vacina, ele tem que ter uma informação precisa se vai ter prejuízo ou se não vai ter prejuízo. A ciência ainda não se pronunciou, portanto nós não sabemos o que acontece se você que tem que tomar uma segunda vacina até 28 dias, tomar ela com 40, 45 dias. O que acontece? Ninguém sabe. Então, o que se tem que fazer é colocar essa vacina no Brasil para que o Brasil vacine as pessoas na sua segunda dose, porque é necessária essa segunda dose para haver essa imunização. Então, e no tempo hábil, no tempo pré-determinado pela ciência. Porque senão onde nós vamos parar? Não adianta você ir lá vacinar e aí você vai depois 40, 45 dias, 50 dias depois, mas não sabe se aquilo valeu.
mas tem exames para serem feitos. Quer dizer, você que não consegue, muita gente que não consegue, você consegue, mas tem muita gente que não consegue comprar uma vacina, aí tem que ficar correndo e se monitorando com esses exames aí que custam em torno de R$200 aproximadamente cada um deles, se monitorando para ver se tem o anticorpo. Quer dizer, é uma situação terrível e é uma transferência de responsabilidade, uma transferência de pagamento dessa conta de quem é irresponsável e dá esse tipo de declaração, e quem paga a conta é o povo brasileiro. Pois é, por falar no assunto, Gui, a partir do dia 13 de maio, as grávidas e puérperas, que são as mulheres no pós-parto, vão receber aí a vacina contra a Covid-19. A decisão é do Ministério da Saúde e foi anunciada nesta terça-feira pela coordenadora do Programa Nacional de Imunização, Franciele Francinato. Ela disse que essas mulheres têm risco maior de hospitalização caso sejam infectadas. Em 15 de março, o governo já tinha incluído as gestantes com comorbidades. A vacinação deve começar pelas grávidas com doenças pré-existentes. Como é que você vê essa medida? Olha, a gente está dando, é o que eu estava falando aqui a respeito da informação vinda da ciência, né? Nós estamos dando um passo de cada vez, né? Um passo de cada vez. Não sabia se podia vacinar, se podia ter essa interferência com grávidas e puérperas. Agora já sabe que isso já tem um teste muito pequeno, uma avaliação muito pequena, mas já se tem uma avaliação disso aí. E esse pessoal, a mulher, por exemplo, que está nessa época, ela precisa ser cuidada. Ela precisa ser olhada pelo sistema de saúde, porque uma mulher que está grávida, por exemplo, ou puérpera, são duas vidas que estão sempre em risco. São duas vidas que estão sempre em jogo, né? Então precisa ser olhado com muito carinho. Aí eu acho que o caminho é esse mesmo, o caminho é olhar, é vacinar, é correr atrás, é pesquisar, é trazer essa informação, e nós temos que correr contra o relógio, além de correr contra o vírus, correr contra o relógio também. Gui, aumentou o número de casos de reinfecção de Covid-19 investigados em Minas Gerais. Na semana passada eram 140, agora são 150. E Patos de Minas, que demorou a entrar na lista de investigação da Secretaria de Saúde do Estado, tinha 2 e agora são 4 casos de reinfecção, viu? Mas o governo informou que não há data para finalizar os estudos. Foram 309 notificações recebidas, 150 casos encerrados como inconclusivos, porque havia aí a falta de algum dado, 2 descartados e 1 confirmado, Gui. Olha, o Odair e telespectador, o comportamento do vírus, ele é muito parecido um com o outro. E o coronavírus, ele é muito parecido com o vírus, o comportamento dele, isso é dito pelos especialistas, pelos cientistas, pelos infectologistas principalmente, dizem que o comportamento dele é parecido, claro que num nível muito mais grave, claro que numa situação completamente diferente, numa situação de pandemia, mas o comportamento dele é parecido com o vírus da influenza. E a influenza, e a tendência é a gente chegar com esse vírus, com algo parecido com a influenza, que a gente tem que vacinar todo ano para evitar Hoje o vírus da influenza não é tão letal, ele mata muita gente no Brasil hoje. Estatística que não é divulgada pelo Serviço Público de Saúde no Brasil, mas a gripe continua matando. Matando quem? Matando o idoso, matando a pessoa que tem outra comorbidade e tem uma gripe muito forte. São diferentes vírus da influenza e ele pega um vírus que é um pouco mais forte ou é um pouco mais contagioso, acaba se complicando e acaba morrendo. Morrendo de quê? Morreu da comorbidade, nunca morreu da gripe. Né? Mas a gripe continua matando. E esse comportamento do vírus, espera-se que ele seja parecido, que ele aumente a sua contaminação, né? Aumente o contágio e diminua a sua letalidade. E aí nós vamos ter
vacinação todo ano, vamos ter que vacinar contra o coronavírus todo ano, como nós tivemos que vacinar contra muitas doenças muitos anos na nossa vida, né? Varíola, poliomielite, a população vai ter que se vigiar e vai ter que ser vigiada pelo Serviço Público de Saúde. Gui, vamos falar dos números da Covid em Patos. Boletim de ontem e hoje, vamos colocar aí na tela para poder fazer essa avaliação. Olha, Patos de Minas sem respiro, né, Gui? Foram mais 11 mortes por Covid-19, confirmadas aí no boletim epidemiológico, ocorridas entre os dias 18 a 24 de abril. As vítimas, né, tinham idades entre 42 e 86 anos. O boletim mostra também que aumentou a taxa média de casos e 33 novos casos de ontem para hoje foram aí confirmados, conforme esses dois boletins mostram aí nesse comparativo que a gente faz agora. Pois é, isso só até o dia 24 de abril, né? Nós temos 25, 26, 27. Hoje é 27. E só hoje está sendo divulgado esse número aí de 411. Ainda nós estamos dentro daquela subnotificação que nós sempre falamos, tanto aqui no News quanto nos outros programas e telejornais aqui da NTV. O que nos deixa um pouco aliviado é que essa média de contaminação, ela caiu muito, tanto é que deu um alívio geral na ocupação de leitos, tanto em hospitais públicos quanto em hospitais privados, né? E a gente deve observar esse número de contaminação. Nós temos hoje aí 31 casos de ontem para hoje, quer dizer, é uma média. Estava ouvindo inclusive a secretária de saúde dizendo que nós estamos dentro dessa média de 30 a 34 casos por dia e dizendo que essa média é uma média boa, tolerável. Eu acho que não é. Eu acho que a gente precisa baixar esse número aí, baixar muito, e vem baixando, e tomara que baixe mais essa média de contaminação, porque contaminando menos é o reflexo da contagem do número de óbitos no futuro seguinte, viu, Odair? Pois é, a boa notícia, Gui, é na ocupação de leitos que teve alívio, né? Vamos fazer o comparativo aí na tela também. Depois de 3 meses, o sistema hospitalar saiu do colapso, né? Há menos pessoas internadas no município, portanto. Nós ainda não estamos... não podemos afrouxar o nosso comportamento. A nossa situação ainda não é uma situação de conforto e de tranquilidade. É uma situação que nos traz um número um pouco mais aliviante, né? Essa ocupação de leitos, tanto clínicos quanto em UTI, no geral, bem abaixo dos 100%, e nós tivemos aí, números estratosféricos aqui em Patos de Minas que nos preocupou bastante, mas esse número que nós estamos vendo e acompanhando hoje nos enche assim de esperança para na semana que vem, e a gente precisa ficar vigilante para isso, né? Na semana que vem a gente tem um número um pouco mais baixo para que as coisas comecem a voltar ao normal, só que o comportamento das pessoas não pode ser diferente. Nós precisamos continuar usando máscara, usando álcool gel, lavando as mãos, tendo higiene, Odair. A gente não fala disso, mas tem que ter higiene. Básico. E pouco contato, exatamente, e pouco contato entre as pessoas. O contato que eu falo não é você não encontrar, não é eu não te encontrar, mas a gente ter a civilidade de encontrar e não se abraçar, de encontrar e não falar próximo um do outro, da gente se encontrar e não abusar da sorte, porque quem tem o vírus não tem uma estrela na testa. Né? É preciso que a gente tenha esse comportamento, né, para que não tenhamos aí de novo, não vivamos de novo a situação que nós vivemos há 30, 40 dias atrás, né? Foi terrível, uma apreensão danada. Muito bem, Gui, vamos fazer uma parada rápida aqui no News, na nossa análise. Já já a gente fala da secretária de Educação, que distribuiu ofício e confirma a volta às aulas presenciais na rede municipal em junho. O vereador abre caixão com corpo de idoso suspeito de Covid e conduta será investigada em CPI.
A secretária de Educação de Patos de Minas, Sônia Maria da Silveira, informou que a volta das aulas presenciais na rede municipal deve acontecer em junho no município. Mas, pelo jeito, ainda faltam detalhes ao protocolo sanitário para essa retomada, porque a secretária informou que ainda é preciso alinhar as propostas mesmo depois de tanto tempo de aulas suspensas, meu caro Gui Boaventura. Pois é, sabe, eu até falei sobre isso já algumas vezes e alguns dias atrás. O que se fala só em planejamento. Você fala a respeito de volta às aulas, aí tem que se planejar o protocolo, se planejar um novo relacionamento. E nós estamos nessa pandemia há quase 2 anos. O ano passado nós não tivemos aula. Esse ano não estamos tendo aulas. Vão ser 2 anos, pelo menos, perdidos no Brasil. Isso, para essa geração que está na escola, é um prejuízo muito grande, né? Agora, é preciso planejar isso logo. Nós já devíamos ter um protocolo novo e tem outra coisa para dizer para o nosso telespectador e para você, né? É um protocolo que vai durar além da pandemia. Porque nós vamos mudar o nosso estilo de vida e principalmente, não é nem inclusive, principalmente nas escolas, onde nós temos crianças, onde nós temos jovens que vão ter que se comportar, vão ter que aprender a se comportar de maneira diferente. Não é para não pegar o coronavírus, é porque essa geração vai aprender que é essencial, que é extremamente importante uma palavra chamada higiene. E essa higiene não é simplesmente você andar limpinho, com uma roupa limpinha, é um comportamento mais higiênico, é um comportamento mais preventivo para você preservar a sua saúde, para você preservar a saúde das outras pessoas. Então, eu acho que esse setor, inclusive, não sabe o que faz, né? Nem no município, nem no estado, nem na União, né? O setor da educação, que nós não estamos vendo nenhum pronunciamento, nenhum posicionamento do MEC. Né? Nós não estamos vendo nenhum posicionamento da autoridade na área da educação. Posicionamento que eu estou falando não é falar que o vestibular, que o SISU, que o programa tal, que isso vai ser diferente, ou vai ser em data diferente, ou vai adiar. É um posicionamento protocolar, é um posicionamento de planejamento, porque nós vamos viver esse ano, que é o restante do ano, se a gente não fizer isso logo, vamos perder também o segundo semestre, já perdemos o primeiro, vamos perder também o segundo semestre, o prejuízo está cada vez maior para essa geração de estudantes, e nós não vamos planejar o futuro, e aí é nunca, né? Porque pelo que a gente espera, pelo que a gente vê, infelizmente, você pode até discordar, né? Mas o que a gente vê é que as pessoas estão imaginando. E aí, quando eu falo as pessoas, eu falo também das pessoas, das nossas autoridades. Estão imaginando que acabou a pandemia, acabou tudo. Acabou a pandemia, começa-se uma nova era no mundo, não é no Brasil, não é no mundo. O Gui, um vídeo de um vereador da cidade de Santa Bárbara do Leste, abrindo um caixão que estava lacrado, ganhou repercussão. William Faria questionou o procedimento adotado para enterrar um idoso de 92 anos no domingo, que, segundo o parlamentar, não teria morrido vítima da Covid. O vídeo foi publicado na rede social pelo vereador. Vamos mostrar. O vereador foi acionado por familiares que acompanharam o processo. Com um facão, o parlamentar retirou o lacre, abriu a tampa e tocou no saco que envolvia o corpo, quebrando o protocolo sanitário que diz que o caixão precisa ser lacrado em casos suspeitos e confirmados de Covid-19. O vereador William Faria queria provar que José Vieira do Carmo, de 92 anos, não teria morrido em consequência do vírus e questionou a forma como o idoso foi enterrado. Olha aí. Tá lacrado, tá lacrado. Tá vendo?
Não tem nenhuma flor, pessoal. Não tem nenhuma flor aqui, mostra aqui. Não tem nenhuma flor aqui de respeito com o cidadão. Vamos abrir a tampa dele aqui. Pode abrir. Olha aí, pessoal. Ao respeito aí com o cidadão, ó. Entendeu? Mostra aqui. Mostra aqui. Vê se tem Covid aí. O vereador insistiu que o protocolo adotado não era correto e iria acionar a polícia. Esse corpo, ele vai ter que retornar para a funerária e fazer os arranjos aqui. O respeito que o cidadão precisa, Zé Rocha. Com certeza. Isso aqui não é Covid. Entendeu? Isso aqui é financeiro. O governo. Isso aqui é financeiro, ó. Você tá entendendo? Aonde está a Covid aqui? Cadê a coroa de flor desse cidadão? Quantos anos que tem? 92 anos de vida? Para ser enterrado desse tipo aqui, Zé Rocha? Mostra para mim onde tem Covid aqui, ó. Você tá vendo, senhor? Por que eles não querem que abra os caixão? É um desrespeito ao ser humano. Isso aqui é um desrespeito com as pessoas, ó. Tá vendo, Aelson? Por que eles não querem que abra os caixão? Aonde está a Covid aqui? Por que não arrumou esse corpo com flor bonitinho e deu ele um enterro digno? Por quê? Tem que lacrar, tem que parafusar aqui para ninguém ver, ó. Eu peço aqui para retornar, chamar a polícia militar aqui, retornar com esse corpo para a funerária, trazer a coroa e trazer os arranjos de respeito de um cidadão. O presidente da Câmara de Santa Bárbara do Leste diz que a conduta do vereador será investigada por uma CPI. A Câmara Municipal esclarece que a conduta do vereador será devidamente investigada por uma comissão parlamentar de inquérito. Tão logo o processo seja concluído, daremos maior esclarecimento sobre as medidas adotadas em razão deste lamentável evento. Em outro vídeo, o William criticou a decisão do presidente do Legislativo. É lamentável a atitude do senhor, senhor presidente. É lamentável. Já foi feito, eu faria tudo de novo. Se eu perder, presidente, eu perco trabalhando, eu perco honrado, eu perco do lado do povo. José Vieira do Carmo deu entrada na UPA da cidade de Caratinga na noite do dia 24 de abril e foi transferido imediatamente para o Hospital Irmã Denise, no município. Mas poucas horas depois, o idoso morreu com síndrome respiratória aguda grave e com sintomas de Covid-19, segundo o hospital. De acordo com a família, o idoso fez um teste rápido que deu negativo e também realizou o do tipo PCR, que ainda não ficou pronto. Como José Vieira foi diagnosticado como suspeito, a funerária seguiu o protocolo e o caixão então foi lacrado, né? O idoso chegou a tomar apenas a primeira dose e a de reforço seria na próxima semana. A Prefeitura de Santa Bárbara do Leste repreendeu a ação do vereador e disse que a conduta de William Faria é irresponsável. Uma servidora da Vigilância Epidemiológica acompanhou o vereador e no vídeo aparece a voz dela concordando com o parlamentar. Nesse caso, a Prefeitura disse que ela foi pressionada a agir dessa forma, mas vai analisar a postura da servidora. A Prefeitura lembrou ainda que os protocolos sanitários referentes a funerais cabem ao Estado e à União, Gui Boaventura. Isso é o maior absurdo que já aconteceu até agora nessa pandemia. Está tudo errado. Virou anarquia. E isso segue exemplos que nós estamos vivendo em níveis diferentes em relação a reações, principalmente de autoridades, em relação à pandemia. A falta de respeito ao médico, a falta de respeito à ciência, a falta de respeito à lei, a falta de respeito à lógica. Esse vereador não tinha nenhuma autoridade para fazer o que fez. Ele cometeu um crime absurdo e precisa ser realmente punido, né? Como é que ele faz como é que ele viola um caixão? Ele não é parente da pessoa. Só porque ele é vereador, ele pode chegar num cemitério
ou numa funerária, ou em qualquer outro lugar, e violar um caixão com uma pessoa morta ali dentro, com um corpo ali dentro, isso é um absurdo. A Santa Bárbara do Leste, lá que fica na região ali de Caratinga, terra do Aguinaldo Timóteo, né? Precisa de abrir realmente esse procedimento, fazer uma investigação e tomar uma providência. Aqui no Brasil, hoje, nós temos político sendo médico, vereador tomando posição. Eu ouvi hoje uma entrevista em Patos de Minas de um vereador falando a respeito do protocolo e dizendo que o município não está tendo a oportunidade de impor para o médico o tratamento precoce. É cada absurdo, é leigo, é analfabeto de pai, mãe, parteira, vizinho, querendo receitar, querendo falar como o médico vai proceder, como o infectologista tem que se posicionar, como é que o hospital tem que trabalhar, como é que a funerária tem que agir, como é que o protocolo tem que funcionar. É um absurdo isso que nós estamos vendo no Brasil. Esse fato aí vem coroar um procedimento extremamente anormal e conflituoso, e nós temos que ter cuidado com isso, conflituoso em relação ao procedimento, ao relacionamento humano nessa época de pandemia. Sabe, essa é a minha grande preocupação. Nós temos relacionamentos conflituosos. É gente querendo tirar proveito político, é gente querendo tirar proveito econômico, é gente querendo dar palpite, é gente que sabe mais do que todo mundo, e a gente esquece que o profissional da área é que tem que tomar. Se tiver errado, ou se tivesse errado, ou se tiver errado, o vereador poderia tomar uma providência? Sim, poderia e deveria tomar uma providência, mas uma providência legal, chamando autoridades, pessoas competentes, autoridades competentes para tomar uma providência. Agora ele me passa a mão num facão, abre o caixão. Imagina você, telespectador, se tivesse um parente seu ali dentro, como é que você iria reagir? Você ia sentir protegido por essa atitude do vereador ou iria se sentir ultrajado pela atitude política que ele tomou ali naquela hora? Porque se ele quisesse tomar uma atitude legal, ele deveria inclusive ter tomado. Chama a polícia, registra o boletim de ocorrência, faz a denúncia, vai no Ministério Público, pede uma providência, e aí sim tem uma providência legal. Agora, isso que ele fez, essas imagens estão no Brasil inteiro. Para finalizar, eu quero te dizer uma coisa, hein? Tem gente que acha bonito isso, hein? Muita gente. Gui, obrigado então pela sua participação novamente aqui no News, trazendo aí o seu olhar sobre todos esses temas. Lembrando que amanhã a gente se encontra aqui na NTV, entre o 30 e o seu programa também, viu? Vamos lá. Um abraço para você e boa noite ao nosso telespectador. Até amanhã. Outras notícias você acessa o portal patosjá.com.br. O NTV News volta amanhã às 19h. Até lá.